A chuva batia contra a janela da unidade de terapia intensiva, e eu mal sabia que aquela madrugada se tornaria o marco mais profundo da minha carreira. Não era uma chuva comum, era pesada, densa, parecia cair com raiva sobre o telhado do hospital. Os pingos escorriam pelo vidro como lágrimas, como se o céu chorasse por algo que nós aqui dentro ainda não sabíamos. Era o início do meu plantão, 19h03. Coloquei o jaleco, conferi a prancheta com os nomes dos pacientes e respirei fundo. Já fazia quase 2 semanas sem folga. Meu corpo estava exausto, mas minha mente estava pior. Eu sou enfermeira há quase 15 anos. Já vi a vida começar, já vi a vida terminar. Já segurei bebês, mãos, corpos. Já ouvi promessas de sobrevivência e juras de despedida. Mas nada, absolutamente nada, tinha me preparado para o que aconteceria com o paciente da cama 3 naquela noite. A unidade de terapia intensiva estava quase cheia. Os corredores semi-apagados, o som dos monitores cardíacos como trilha sonora de um filme sombrio. Um soro pingando, uma máquina bipando, um suspiro solto. E no meio daquele cenário clínico e frio, eu andava, com passos contidos. Algo me apertava o peito. Um pressentimento, talvez, ou apenas cansaço. Não sei, mas sei que cada vez que olhava para a cama 3, sentia um nó na garganta. Luciano Pereira. Esse era o nome na prancheta. Idoso, 78 anos, insuficiência respiratória grave, estado terminal. Nenhuma visita registrada nos últimos 3 meses. Nenhuma ligação, nenhum bilhete, nenhum nome de parente na ficha, nada, apenas ele, sozinho, entre fios, tubos e máquinas. Uma ilha humana cercada de silêncio por todos os lados. Fui até a cama 3 por volta das 22h40. Era minha terceira visita naquela noite. Ele estava calmo, olhos fechados, respiração fraca. A saturação oscilava. Ajustei o travesseiro, medi os sinais vitais e ajeitei os lençóis. Quando fui virar, senti algo. Uma pressão suave no meu pulso. Era ele, com esforço, com lentidão. Luciano segurava meu braço. Não com força, mas com intenção. Olhei para ele e, para minha surpresa, seus olhos estavam abertos. Enormes, fundos e com algo que me arrepiou inteira. Ele não estava apenas olhando. Ele me via de verdade, como se olhasse para dentro de mim, como se lesse tudo que eu escondia atrás do jaleco branco. Tudo bem, senhor Luciano? Perguntei baixinho. Ele tentou falar. A boca se mexeu, levemente, mas não saiu som. Apenas um sussurro de vento. Me inclinei mais, aproximei o rosto do dele. Ele repetiu, mais uma vez. E dessa vez, consegui ouvir uma palavra, mão. Estendi minha mão. Ele a segurou, e por alguns segundos, ficamos ali, em silêncio. Só o som da chuva lá fora e dos monitores aqui dentro. A mão dele era áspera, marcada pelo tempo, com cicatrizes e calos. Mas o toque era quente, vivo, e, por alguma razão, aquilo me tocou mais do que qualquer urgência ou emergência que já enfrentei. Sentei ao lado da cama. Não era protocolo, eu sei. Mas naquele instante, o protocolo era humano. Ele me olhou por longos minutos. E eu comecei a falar. Falei do tempo, do hospital, da minha filha que estava doente e que eu deixei com a vizinha para vir trabalhar. Falei da saudade da minha mãe. Falei da vida como quem confessa para um estranho que parece já saber o final da história. Ele não respondeu, mas seus olhos diziam tudo. Às vezes, ele piscava devagar. Outras vezes, apertava minha mão levemente, como quem responde com gestos o que as palavras não conseguem mais. Foi nesse instante que eu percebi, Luciano não estava apenas morrendo. Ele estava se despedindo da vida, do mundo, de si mesmo. E por algum motivo, ele me escolheu para ser testemunha disso. Alguém entrou na unidade de terapia intensiva e chamou meu nome. Me levantei devagar. Quando soltei a mão dele, ele tentou puxar de volta. Fraco, mas insistente. Olhei para ele, e juro, vi lágrimas nos olhos daquele homem. E sem pensar, apenas sussurrei, eu volto já. Prometo. Ele piscou uma vez.
E naquele gesto, senti um pacto silencioso se firmar entre nós dois. Voltei aos meus afazeres. Apaguei luzes. Troquei soro de outros pacientes. Preenchi fichas. Mas minha mente estava na cama 3. Algo me dizia que aquela história não estava nem perto do fim. Algo dentro de mim gritava que aquele encontro não era por acaso, que a mão que eu segurei era, na verdade, a minha sendo segurada por uma força que eu ainda não compreendia. E foi só o começo, porque o que ele ainda diria para mim, o que aquele homem me revelaria nas próximas horas, mudaria não só a minha profissão, mas a forma como eu enxergava a própria vida. Você acredita que existem encontros marcados por algo maior? Eu não acreditava, até conhecer o Sr. Luciano. Voltei para a sala de medicação tentando retomar o foco, mas meus pensamentos voltavam o tempo todo para aquele olhar. Não era só um olhar de paciente, era um pedido, um clamor silencioso. Algo me dizia que ele estava ali por um motivo, não apenas por uma doença, mas por uma última missão. E, de algum modo, eu fazia parte dela. Decidi que, antes da meia-noite, voltaria à cama 3. E voltei. Dessa vez, levei comigo uma toalha morna. Molhei os lábios dele com soro, ajeitei com delicadeza os tubos ao redor do pescoço. Ele abriu os olhos devagar. Era como se estivesse me esperando. Mas havia algo diferente no olhar, um brilho que tremia entre o cansaço e a urgência de dizer alguma coisa. Quer tentar falar? Perguntei, enquanto aproximava o estetoscópio. Ele apenas moveu os lábios e apontou o dedo em direção à sua camisa dobrada sobre a cadeira, no canto do quarto. A camisa? Questionei. Ele confirmou com um aceno fraco. Peguei a camisa. Dentro do bolso havia uma folha dobrada. Estava amarelada, marcada pelo tempo. Uma letra tremida, quase infantil. O papel trazia um nome escrito no topo, rosa. Fiquei paralisada. Era uma carta, fechada, selada com fita adesiva gasta. Olhei para ele. É para ela. Ele confirmou com a cabeça. Seus olhos marejados diziam tudo. Voltei a sentar ao lado dele. Respirei fundo, e perguntei, posso ler para você? Luciano levou alguns segundos para reagir. E então, com esforço, segurou minha mão e murmurou, preciso que leia. Em voz alta. Nunca consegui. Abri a carta com cuidado. O papel estava tão frágil quanto ele. As palavras, tortas e carregadas de emoção, formavam uma confissão. E à medida que eu lia, sua respiração parecia se acalmar. Como se cada palavra tirasse de seus ombros um peso que ele carregava havia décadas. Rosa, eu deixei você ir achando que era pro seu bem, que aquele médico sabia o que estava fazendo. Eu fiquei quieto, mesmo sentindo que estavam errados. Eu era enfermeiro, mas naquele momento, fui apenas um homem com medo. E esse medo me condena todas as noites desde aquele dia. Parei. Meus olhos já estavam cheios. O dele, então, era como se cada frase limpasse uma parte da alma. Continuei lendo. Eu devia ter gritado, devia ter parado tudo, mas fiquei calado, olhando a mulher da minha vida partir por uma decisão que eu sabia que podia contestar. E não tive coragem. Fechei os olhos por um segundo, o coração acelerado. A mão dele apertava a minha como se pedisse força. Te escrevo essa carta porque nunca tive coragem de dizer em voz alta. Mas se alguém estiver lendo isso por mim um dia, é porque enfim entendi que amar alguém também é pedir perdão. E que meu silêncio foi o maior erro da minha vida. Me perdoa. Ao terminar a última linha, não havia mais chuva lá fora. Apenas um silêncio profundo, quase espiritual. Luciano virou o rosto lentamente e pela primeira vez, vi um sorriso. Pequeno, dolorido, mas sincero. Agora, posso ir. Aquilo me desarmou. Como assim, ir? Agora, ele parecia ter se preparado para aquele exato instante. Como se seu corpo estivesse esperando apenas uma permissão da alma. Me levantei, chamei a equipe. A médica veio. Ele ainda respirava, mas os sinais estavam caindo. A carta ficou na minha mão, úmida pelas minhas próprias lágrimas. Os batimentos diminuíam devagar,
como uma canção de despedida tocada em câmera lenta. Me ajoelhei ao lado da cama e disse: "Você cumpriu o que precisava. Pode descansar, Luciano." Ele não respondeu, mas seus olhos se fecharam em paz. Como quem diz obrigado sem som. A médica confirmou a morte às 0h47, hora em que o novo dia começou. E a história dele terminou. Ou talvez, tenha apenas começado. Eu achei que o pedido dele seria um favor simples, mas não estava preparada para escutar o que ele me pediu com os olhos cheios de lágrimas. A morte do Sr. Luciano foi tão silenciosa quanto sua presença naquela unidade de terapia intensiva, sem alarmes dramáticos, sem urgência, sem correria. Foi um adeus discreto, quase respeitoso. Um homem que partia sem testemunhas do sangue, mas com uma enfermeira sentada ao lado, lendo uma carta escrita há mais de 30 anos, depois que a médica confirmou o óbito. As luzes baixas do quarto criaram um cenário que eu jamais esquecerei. Havia uma calma estranha no ar, como se a alma dele ainda estivesse ali por perto, olhando para si mesma, agora em paz. Encostei a carta no peito dele, como um último gesto de entrega. Mas antes que a equipe levasse o corpo, algo me fez parar. No canto da cadeira ainda estava a camisa dele. Quando fui pegá-la para entregar ao setor de pertences, ouvi algo cair. Era uma pequena carteira de couro, daquelas antigas, gasta pelo tempo. E dentro dela, outra carta. Essa ainda fechada, mas com o nome escrito por fora, num azul quase desbotado: "Filho." Engoli seco. Voltei para a carta anterior, reli rapidamente, e em nenhum momento ele mencionava ter filhos. O prontuário também não citava parentes próximos. Mas ali estava um envelope inteiro, selado, e que provavelmente havia sido escrito muito antes da carta para Rosa. A curiosidade me queimava por dentro, mas o respeito me segurava. Eu sabia que não podia abrir. Era um envelope que não me pertencia. Ainda assim, fiquei ali, com os dois envelopes nas mãos. Um era uma confissão. O outro parecia um adeus pessoal. Perguntei à equipe se havia alguém autorizado para retirar os pertences. Nada. Nenhum parente. Nenhum número. Nada. Como se Luciano tivesse desaparecido do mundo aos poucos, até sobrar apenas ele e 2 cartas. Decidi guardar a carta do filho comigo, pelo menos, até o setor social conseguir rastrear algum parente. Saí do quarto com os olhos marejados, a alma pesada e o coração em pedaços. O corredor da unidade de terapia intensiva estava vazio, como se o hospital todo respeitasse aquele momento de luto silencioso. Mas quando cheguei na sala de descanso, encontrei a auxiliar de enfermagem sentada, uma mulher mais velha, que trabalhava no hospital há mais de 20 anos. Mostrei a ela a carta e contei tudo. Ela olhou fixamente para o nome no envelope. Engoliu seco, e disse: "Luciano Pereira. Isso me soa familiar. Espera aí." Foi até um armário de arquivos e começou a puxar fichas. Vasculhou entre dezenas até que tirou uma com um papel grampeado. "Aqui, há 3 anos, tivemos um paciente com o mesmo sobrenome. Um rapaz chamado André Pereira, 42 anos. Ele sofreu um acidente de moto e passou semanas aqui." Meus pelos se arrepiaram. "Será que..." Ela assentiu lentamente. "Na época, ele contou que tinha sido criado por uma tia, que o pai o tinha abandonado quando era criança. Disse que nunca conheceu o pai, que só tinha uma foto antiga e um nome: Luciano." Senti um arrepio correr pela espinha. O paciente da cama 3. Poderia ser o pai que ele tanto procurou. Minha cabeça girava. O envelope na minha mão agora era mais que um objeto. Era um elo. Um pedido de perdão que talvez nunca tivesse sido entregue. Um reencontro atrasado demais, mas ainda possível. E aí, como um soco no peito, lembrei da última coisa que Luciano me disse antes de partir. Com os olhos quase se apagando, com o fio de voz que ainda restava: "Promete que entrega." Por mim, na hora, achei que ele falava da carta para Rosa. Mas agora,
Entendi que era essa carta, a do filho. Ele sabia que o tempo dele estava acabando, e que o último gesto de amor e redenção que ele podia fazer era tentar reconectar os fios da vida que deixou soltos no passado. Guardei a carta com cuidado, e tomei uma decisão: eu ia encontrar esse André. Não importava quanto tempo levasse, não importava quantas fichas, telefonemas ou portas fechadas eu enfrentasse. Eu ia entregar aquela carta, e contar que, nos últimos instantes de vida, seu pai pensou nele, e pediu perdão. E foi ali que descobri: meu trabalho como enfermeira ia além de curar feridas do corpo. Às vezes, eu também precisava costurar histórias inacabadas. O quarto ficou vazio, mas não em silêncio, porque o silêncio que ficou depois de Luciano falava comigo todas as noites. Nos dias que seguiram, a cama 3 foi desinfetada, os lençóis trocados, o quarto reorganizado para receber outro paciente. O hospital voltou à sua rotina impiedosa, como se nada tivesse acontecido. Emergências chegavam, vidas partiam, pessoas choravam, outras sorriam. Tudo girava no mesmo ciclo de caos e cuidado. Mas dentro de mim, nada estava igual. Luciano havia deixado algo em mim que nenhuma aula de enfermagem poderia explicar. E não era só a comoção por sua história, ou o peso de ter lido sua última carta. Era algo mais profundo, o silêncio que ele deixou, que me acompanhava como uma sombra em cada novo plantão. Eu voltava a passar pela cama 13 e meu passo desacelerava. Olhava para o leito vazio e sentia como se ele ainda estivesse ali. Como se estivesse me esperando, como na primeira noite, quando segurou minha mão. E naquele silêncio branco de monitores e respirações artificiais, minha mente repetia suas últimas palavras: promete que entrega. Na sala de prontuários, revirava papéis, tentando achar uma ficha de endereço de André Pereira. O nome era comum demais, mas com a ajuda da assistente social do hospital, conseguimos encontrar uma pista. Um endereço antigo registrado no Sistema Público de Saúde, num bairro periférico, a cerca de 30 minutos do hospital. Não sabíamos se ele ainda morava lá, mas era um começo. Fui até o bairro no meu dia de folga. Entrei numa rua estreita de paralelepípedo, com casas simples e muros altos. Crianças jogavam bola na calçada. Perguntei a um senhor sentado na sombra se conhecia um André Pereira, o André do barzinho na esquina. Ele mesmo, casa número 37. Tremi, bati na porta. Uma senhora abriu. Quando mencionei o nome completo dele, ela hesitou, mas depois chamou alguém. André, tem uma moça aqui perguntando por você. Ele apareceu. Era um homem de olhos fundos, barba mal feita e expressão desconfiada. Devia ter uns 45 anos. Me apresentei. Disse que era enfermeira e que havia cuidado de um paciente chamado Luciano Pereira. Seus olhos se arregalaram no mesmo instante. Não disse nada, apenas abriu mais a porta. Entramos. Na sala modesta havia uma estante com alguns livros, uma televisão pequena e, em cima da mesa, uma moldura empoeirada com a foto de um homem jovem, ao lado de uma mulher sorridente. Ele olhou para mim e disse, com a voz baixa: meu pai. Assenti. Ele faleceu semana passada. E antes de partir, me pediu para te entregar isso. Tirei o envelope cuidadosamente da bolsa. As mãos dele tremiam quando pegaram a carta. Ele não abriu imediatamente. Ficou alguns segundos apenas olhando, como se o papel pesasse 100 quilos. E então, sentou no sofá, abriu, leu, e chorou. Não era um choro escandaloso, era silencioso, dolorido, desses que vêm de dentro, de um lugar escondido onde guardamos aquilo que nunca foi dito. Vi aquele homem adulto se encolher como uma criança e por um instante, percebi que ali, era apenas um filho reencontrando o pai do jeito que a vida permitiu. Depois de um tempo, ele respirou fundo e disse, eu esperei por isso a vida inteira. A carta não pedia desculpas. Ela suplicava. Dizia que Luciano errou, que fugiu da responsabilidade, que teve medo, e que, ao envelhecer, passou a ser assombrado por uma única ausência, a do filho que não conheceu. Contava que tinha guardado
aquela carta por mais de 20 anos, esperando um dia ter coragem de entregar pessoalmente. Mas a vida, como sempre, fez outros planos. Ele sabia que você precisava saber. Que você merecia saber. Eu disse, com os olhos marejados. André ficou em silêncio por mais alguns minutos, depois perguntou, ele sofreu. Pensei por um momento, e respondi com honestidade, sim, mas o sofrimento maior não foi físico, foi por dentro. Pela saudade, pela culpa, pela solidão. Mas eu vi quando ele encontrou paz. E foi quando te escreveu, quando confiou a mim a missão de fazer o que ele não teve coragem. Ele assentiu, depois me agradeceu, ofereceu café, que recusei. Com delicadeza. Me despedi e saí dali com a alma cheia. E naquela noite, quando voltei ao hospital e passei novamente pela cama 3, não senti mais o mesmo peso. O silêncio ainda estava ali, mas era um silêncio leve. Não era mais um eco de dor, era o som daquilo que finalmente encontrou lugar, o perdão. E naquele momento eu entendi de vez. Nós, enfermeiras, não somos apenas curadoras de corpos. Às vezes, somos carteiras do destino, portadoras da última verdade, guardiãs do último adeus.